Olá, estamos aqui com a Patrícia, nutricionista, e vamos conversar hoje sobre a questão da alimentação saudável, que é importante em todas as fases da nossa vida. E aproveitando o Outubro Rosa, eu gostaria que a Patrícia falasse para a gente da importância da alimentação para a prevenção do câncer de mama. Certo. Beth, obrigada pelo convite, adorei, adoro seu programa, acho que tem muita qualidade e conteúdos maravilhosos. Tá? Eu vou me apresentar, eu sou a Patrícia, sou nutricionista clínica, tenho pós em nutrição clínica também, estou terminando na verdade, mas já nos finalmente. Inicialmente eu sou publicitária e jornalista, né? Minha primeira formação foi publicidade, logo em seguida fiz jornalismo, vou contar um pouquinho da minha história para o pessoal entender. Conta sim. Aí fiz jornalismo depois, porque meu pai tinha uma agência em São Paulo de propaganda e marketing e eu quis seguir os passos da família. E trabalhei com isso há alguns anos, uns 5 anos junto com meu pai. E depois disso, eu montei uma empresa de cosméticos com meu marido. Uma empresa que a gente fabricava shampoos, condicionadores, tal, uma marca de cosméticos. E a gente ficou 10 anos com essa fábrica, que depois nós vendemos. E resolvemos vir para Avaré por causa dos nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, 3 crianças, que saí da capital, que estava muito atribulada as coisas lá tal, e ter uma vida mais tranquila aqui no interior. E aí eu resolvi fazer nutrição, porque eu estava numa fase, as crianças um pouco maiores, eu sempre amei a área da saúde, inclusive nessa empresa de cosméticos eu ficava também muito na parte química, né, ajudando o químico a criar os produtos, então eu sempre gostei muito da área da saúde em si, em geral, né, higiene e saúde. E aí resolvi fazer nutrição, que está presente na minha vida há muitos e muitos anos, desde quando eu era novinha. E é isso. E aí sobre o câncer, né, de mama. A alimentação é assim, extremamente fundamental para qualquer tipo de câncer. Então, se a pessoa já vem com uma vida se alimentando bem, desde a adolescência, desde a fase da juventude, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor e, obviamente, mesmo que ela tenha uma tendência a ter qualquer manifestação de células cancerígenas, ela pode evitar isso no futuro, porque a alimentação saudável ela tem a capacidade de modular genes que podem ser no futuro vir causar doenças, né? Não só câncer, todas. Outras, né? Na verdade, outras. A alimentação saudável ela é importante para a prevenção de todas as doenças. De todas, né? Então, assim, o fundamental para o câncer é uma alimentação anti-inflamatória. E o que é uma alimentação anti-inflamatória? É uma alimentação com poucos ou quase nada de ultraprocessados, produtos que você encontra na prateleira do supermercado, fechados em embalagem, né, produtos industrializados, refrigerantes, álcool, principalmente álcool. O excesso, né? O excesso, lógico, o excesso. Mas, assim, a pessoa que já tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, álcool é muito raro, assim, em momentos de comemoração e aquelas bebidas certas, entendeu? Que não vão causar tanto prejuízo, porque já tem estudos provando que o álcool é muito prejudicial para as pessoas que têm câncer já. Agora, falando de prevenção, né, frutas e verduras, principalmente as verduras verdes escuras, né, que tem uma quantia de fitoesteróis muito legal. Beber muito líquido, são aquelas coisas que a gente sempre ouve, né, que a gente sempre bate naquela tecla, mas que às vezes vai passando desapercebido no dia a dia. No dia a dia. Mas realmente isso, uma alimentação antioxidante, também principalmente, ajuda muito na prevenção de câncer, né, do câncer de mama em si. E, Patrícia, a gente sabe que o hormônio da insulina, ela está muito associada ao câncer quando ela está com um nível alto. Uhum. Como que as pessoas podem reduzir esse nível de insulina? Uhum. Através da alimentação, mas quais alimentos você pode dar uma dica para a gente? Quais alimentos que são importantes para controlar esse hormônio da insulina? Tá. A insulina é um hormônio anabólico, né? Então ela é um hormônio anabólico não só de músculos, mas também de gordura, de células de gordura. Então alimentos que são fontes de carboidrato produzem essa ativação da insulina, essa subida da insulina, né? Então uma dieta uma dieta low carb, com menos carboidratos,
né, e mais um pouco de proteínas, é uma dieta ideal para não ter esse aumento de insulina. Entendi. Né, e realmente o aumento da insulina está ligado, isso pesquisas mesmo, estudos, principalmente ao câncer de mama, a hiperinsulinemia. Está totalmente ligada. E os alimentos? Fala pra gente alguns alimentos que são importantes nessa dieta low carb e que são assim fáceis das pessoas encontrarem, porque às vezes a gente fala, ai, tem que fazer uma dieta low carb, às vezes a pessoa fala, nossa, será que eu tenho condições de fazer essa dieta? Será que eu vou conseguir isso? Fala pra gente assim alguns alimentos que são encontrados facilmente e que é de acesso fácil para todas as pessoas. Olha, a dieta low carb ela é até mais barata do que uma dieta que não é uma dieta low carb, né? Uma alimentação que não é low carb. Porque a alimentação que não é low carb, né? Uma alimentação com alto carboidrato, você vai ter tapioca, você vai ter pães, você vai ter talvez umas bolachas, mesmo que seja fitness, sabe? Algumas coisas assim com preparos de farinha. E a dieta que é uma dieta mais cetogênica ou low carb, você vai investir, você não precisa comer só carnes, entendeu? Você pode fazer uma dieta, principalmente para as mulheres que estão acima dos 40 anos, que já estão na fase de pré-menopausa e menopausa também, né? E para prevenção de câncer, uma alimentação voltada mais para verduras e legumes, né? Verduras, legumes, ovos, cogumelos, castanhas, fontes de gorduras boas, né? Então, às vezes, comer um peixe, fontes de ômega, que é o ômega 3 anti-inflamatório. E é super importante, né? Super Incluir importante. na alimentação ômega 3. Isso. E às vezes também precisa suplementar, né? Sim. Porque às vezes não só na alimentação a gente não você consegue. consegue esse nível de ômega 3 necessário. Isso. Então às vezes precisa de alguns suplementos, né? Para esse complemento. Principalmente nessa fase assim da vida, acima dos 40, depois dos 30, eu sempre indico o ômega 3. Né, que favorece demais, é anti-inflamatório, sistema cognitivo, para os fogachos da menopausa, então ajuda demais, assim. Então, sempre o ômega 3 suplementado. Suplementado, né? Além da alimentação já convencional. Sim. Patrícia, a questão das fibras, elas são muito importantes para a questão da microbiota, né, do intestino, tudo relacionado ao intestino, as fibras melhoram a questão do intestino. E a gente sabe que isso é muito importante. Eu gostaria que você explicasse melhor para a gente como é que é esse funcionamento, quais são os alimentos, você já citou alguns, né, ricos em fibra, mas que você enfatizasse isso para a gente, para essa melhora. Então, a microbiota é a nossa flora intestinal. Então, a microbiota é o ambiente onde ficam as bactérias do intestino, as bactérias boas e as bactérias ruins. E essa microbiota, ela tem que ser equilibrada. Ela tem que ser equilibrada entre bactérias boas e ruins, mas mais bactérias boas do que ruins. Ela tem que ter, a microbiota tem que estar saudável para ter o poder de não deixar essas bactérias ruins se proliferarem e causarem alguma doença. Porque o intestino é uma porta muito grande para a entrada de muitas doenças, né? Então a microbiota assim, é essencial, é um cérebro, né, do nosso corpo. Assim, lá no intestino são produzidas células de defesa, é produzido serotonina no intestino, que isso, com a baixa de serotonina, pode causar depressão. Então tem que estar super saudável, né? E as fibras são importantíssimas. Então a gente tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Explica pra gente como que é uma e como é a outra. Tá. As solúveis são aquelas fibras que são solúveis em água e elas em contato, que são solúveis, né? Mas principalmente em água. E ela em contato com o ácido clorídrico na hora da digestão no estômago, elas formam um gel. E esse gel causa saciedade. Então, por exemplo, a chia. A chia é uma fibra solúvel, ela vai entrar em contato com esse ácido do estômago, ela vai formar um gel e ela vai se expandir. Então elas causam saciedade. E ela é boa. É ótima, né? É ótima. E tem bons. E tem as fibras insolúveis, como as verduras folhosas, a alface, por exemplo, é insolúvel. Então a gente não consegue digerir e ela passa direto, né, no nosso trato gastrointestinal, vai para o intestino e ajuda no trânsito intestinal. Então a pessoa que come esses vegetais folhosos ou outras fibras insolúveis, ela consegue ter um trânsito intestinal muito melhor, né? E isso
consequentemente ajuda na microbiota. Porque se você tem um intestino muito preso, as fezes ficam muito tempo ali no intestino. E aquelas bactérias das fezes, as coisas ruins que tem ali, toxinas, tal, ficam em contato com os enterócitos, tudo, com a parede do intestino. E isso pode vir causar complicações, assim, doenças e até risco de câncer, de cólon, de tudo. Ali tem um monte de problemas. O intestino, ele, digamos assim, que ele é uma parte importantíssima do nosso organismo para que o resto do corpo funcione bem. Funcione bem, exatamente. Né? Nós precisamos que ele esteja assim, sempre... pensado, Sim. Né? A gente precisa que o intestino, que a gente pense sempre nele na hora da alimentação. E hoje em dia eu tenho muitos pacientes com problemas intestinais. E não chegam às vezes a ser doenças, mas problemas de distensão abdominal, né? Muitos gases, dores abdominais, com alimentos corriqueiros, porque ela tem uma desbiose ali, que é o desequilíbrio de bactérias intestinais. Provavelmente ele está com mais bactérias ruins do que boas. E essas bactérias fazem produzir gases e um incômodo. E você acha que isso se deve a essa alimentação errada, digamos assim, que o pessoal... Na verdade, eu acho assim, tudo que vem da terra é mais saudável. O que a gente encontra nas prateleiras dos supermercados é menos saudável, digamos assim. Sim, tem razão. E se você fizer uma dieta basicamente sem industrializados, é uma dieta anti-inflamatória, uma dieta super benéfica. Então, provavelmente a pessoa não irá ter esses problemas de intestino, né? Pessoal, vamos para o nosso segundo bloco e voltamos a seguir.